Olá, meu nome é Laiane Beatriz Rodrigues e estou cursando Agronomia na Universidade Federal de Uberlândia, campus Monte Carmelo, e o vídeo de hoje será para a apresentação do trabalho de Química do professor Edmar. O que é átomo? A palavra átomo é do grego, onde a significa não e tomo significa divisão, ou seja, não pode se dividir. Esse conceito se baseava nas ideias dos filósofos de 500 a.C. Porém, hoje a gente sabe que o átomo pode ser divisível. O átomo é uma partícula super pequena que apenas pode ser vista por um microscópio especial. Ela não pode ser vista através do olho nu. O conceito atual de átomo é toda partícula formadora de matéria, e matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e que possui massa. Uma curiosidade interessante é que Albert Einstein conseguiu comprovar a existência dos átomos apenas no século XX. Antes disso, não tinha nenhuma comprovação. E ele conseguiu isso através de cálculos matemáticos. Os átomos são formados por três partículas: os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons têm carga positiva e os nêutrons possuem carga negativa, sendo localizados no centro do átomo, chamado núcleo. Os elétrons possuem carga negativa e eles ficam em volta do núcleo, chamado eletrosfera. Os elétrons eles podem se movimentar de um átomo para o outro. E o número de prótons, chamado também de número atômico, é o que diferencia um átomo para o outro. As partículas atômicas são representadas por letras minúsculas, sendo elas Z para os prótons, N para os nêutrons e E com um tracinho na frente para os elétrons. A massa atômica, como eu já disse, que é a somatória dos prótons mais os nêutrons, é representada pela letra A, e sendo também representada a sua somatória por A é igual a Z mais N. O que é elemento químico? Elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Eles são representados na tabela periódica, onde possui 118 elementos químicos, divididos entre 7 períodos e 18 grupos ou famílias. A representação dos elementos químicos na tabela periódica fica a seguinte: é utilizado a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula. O número atômico fica acima, no canto esquerdo, e a massa atômica fica abaixo do elemento químico. A massa atômica é a somatória do número de prótons mais o número de nêutrons. Os elementos químicos eles são reconhecidos pela quantidade de elétrons na sua camada de valência. E eles são posicionados na tabela periódica de acordo com suas características e propriedades. Por exemplo, o hidrogênio, que possui apenas um elétron na camada de valência, está posicionado no período 1 e na família 1 da tabela periódica. O que é molécula? Molécula é um grupo de átomos de 2 ou mais que são unidos através de ligações covalentes, ou seja, por meio de compartilhamento de elétrons. Os átomos que formam essas moléculas, eles podem ser diferentes ou podem ser iguais.
Os átomos de uma molécula não podem ser separados sem afetar ou destruir as propriedades de uma substância. Um exemplo de molécula é a da água, H2O, que é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O que é substância química? Substância química é o conjunto de moléculas do mesmo tipo. Elas possuem propriedades e características bem definidas. Uma informação importante é que nem todo tipo de substância é formada por moléculas. Elas são formadas por ligações químicas diferentes das covalentes, como, por exemplo, os metais, né? O caso deles são por ligações metálicas, e os conglomerados iônicos, que são formadas pelas ligações iônicas. O que é matéria? Matéria, como eu disse anteriormente, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tudo aquilo que possui massa. A matéria ela pode se manifestar de duas formas, como substância e como mistura. A substância ela é pura, apresentando apenas uma estrutura em sua matéria. A mistura ela é composta por mais de uma substância. O que é matéria? Matéria, como eu disse anteriormente, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tudo aquilo que possui massa. A matéria ela pode se manifestar de duas formas, como substância e como mistura. A substância ela é pura, apresentando apenas uma estrutura em sua matéria. A mistura ela é composta por mais de uma substância. Matéria é o conjunto de todos os materiais, podendo ser eles naturais, quando encontrados na natureza, ou artificiais, quando produzidos pelo homem. A ausência de matéria é denominado vácuo. A matéria ela está em todo local, como por exemplo, até mesmo no ar, na atmosfera. Locais onde a gente não pode reconhecer, não pode ver a olho nu, mas com microscópio, com a ajuda de algum equipamento. Foi solicitado pelo professor Edmar, através de um exercício, o exemplo de elemento macroscópio, elemento químico, molécula e substância química. Como exemplo de elemento macroscópio, eu utilizei o esmalte. Exemplo de elemento químico presente no esmalte é o oxigênio, representado pela letra O. Um exemplo de molécula, eu utilizei nitrocelulose, filmógenos, sendo caracterizada pela fórmula C6H7O2, entre parênteses ONO2, 3. E como exemplo de substância química também presente no esmalte, acetato etílico ou butílico. E por fim, essa foi a minha apresentação do trabalho de Química do professor Edmar.